Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei, como leis? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois, colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigado, meu caro diácono, caros irmãos. Hoje no Evangelho a gente tem uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, que é essa do bom samaritano, que apenas Lucas traz. Uma curiosidade dos 4 evangelistas, só Lucas traz essa bela história. E que eu quero chamar a atenção, né, justamente para isso, como ela, apesar de ser só uma parábola, né, mas ela consegue ser uma síntese, um resumo de toda a história da salvação. Desde a criação de Adão e Eva até a vida eterna, até o fim dos tempos. Tudo, de alguma maneira, está sintetizado nessa pequena parábola. E como ela fala de Jesus para nós. Não é difícil para nós percebermos, todos nós, e a igreja reconheceu isso desde os primeiros séculos, desde os primeiros autores, que esse bom samaritano é uma imagem de Jesus. A gente não tem dificuldade de perceber isso logo. E aí eu quero aproveitar para começar essa homilia dizendo isso, algo que eu sempre repito, assim, eu gosto de recorrer nesse tema, né? Jesus, quando ele fala, ele se revela. Ele fala de si para os seus discípulos. Mais do que contar histórias interessantes para entreter a multidão, Jesus tem algo a dizer, ele tem algo a ensinar, um ensinamento, mas acho que acima de tudo até, ele se dá a nós nas suas palavras. Assim como ele se dá a nós aqui na Eucaristia, na mesa eucarística, ele se dá também à igreja na mesa da palavra. Quando nós ouvimos o Evangelho, quando nós ouvimos Jesus falar, nós o conhecemos porque ele sempre fala de si. Não apenas aqui, mas sempre, todas as passagens. Mas aqui do bom samaritano fica muito claro. Mas o que chama atenção é a ocasião em que Jesus quis contar essa parábola, o que está registrado aqui no Evangelho. Quando um mestre da lei quis pôr Jesus em dificuldade. Que coisa, né? E a pergunta dele: mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Por que essa pergunta punha Jesus em dificuldade? Talvez porque a resposta é muito ampla, porque tem várias, né? Porque qual é o maior mandamento? Havia várias escolas, enfim, de alguma maneira poderia pôr Jesus em dificuldade, mas ele devolve ali para o mestre da lei. Você não é mestre da lei? Você não conhece a lei? O que está escrito na lei? Como você lê? Jesus devolve para o homem.
E aí ele mostra ali que ele conhece, que ele sabe, né? Então para que ele está perguntando, né? Aí ele fala, responde a mesma resposta que Jesus diz quando pergunta o mau mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, toda a tua força e toda a tua inteligência. Respondeu bem, né? E ao próximo como a ti mesmo. Olha aí, ele sabia. Jesus diz para ele então: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Aqui eu vejo nas entrelinhas algo do tipo assim: faz, em vez de ficar perguntando, né? Você fica perguntando, né? Mas aí ele continua perguntando. Ele, porém, querendo justificar-se como assim? De ter feito a pergunta, você já sabe para que está perguntando. Não, mas quem é meu próximo? Né? Olha aí, tem sempre uma pergunta, né? Fica ali filosofando, fica investigando, né, o mestre da lei, em vez de fazer. Né? A gente sabe o que a gente tem que fazer, o difícil é a gente fazer, mas saber a gente sabe. É a mesma coisa aqui. Ah, mas quem é meu próximo? Aí se Jesus dissesse assim: o próximo é aquele que está do teu lado. Mas o que é lado? Ah, você para de perguntar, né? Você faz em vez de ficar perguntando, entendeu? Então, é mais ou menos um pouco isso. Então, Jesus aproveita essa ocasião para contar essa parábola aqui e mostrar que é algo que está ao alcance. Olha o que diz aqui a primeira leitura do livro do Deuteronômio, como é que Moisés fala ao povo, e não por acaso é a primeira leitura que está associada aqui ao bom samaritano. Moisés disse ao povo: ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os seus mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Converte-te para o Senhor teu Deus, volta para Deus, com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. Deus não vai pedir algo além do nosso alcance. Ao contrário, esta palavra está ao teu alcance, bem ao teu alcance, em tua boca e em teu coração, para que a possas cumprir. Então, é preciso cumprir a palavra, é preciso fazer em vez de ficar falando ou perguntando, insistindo nisso. E aí é nessa ocasião, como eu dizia, que Jesus conta essa parábola, que de alguma maneira resume, eu dizia, toda a história da salvação, porque ela começa com esse homem que caiu na mão de assaltantes, foi ferido ali, quase morto. É uma alusão a Adão. Adão e Eva que caíram lá na mão de Satanás, condenados à morte ali, não morrem imediatamente, mas a morte sempre é espreita, quase morto, vai morrer, né? Então está lá, desde Adão e Eva e todos os seus filhos, todos nós sujeitos à morte ali. Quem vai nos libertar desse corpo mortal, como vai dizer São Paulo? Passa o sacerdote, passa o levita, vem aquela condição, mas não tem força para erguer aquele homem. É o Antigo Testamento, é a lei e os profetas, que não conseguem justamente restaurar aquele homem, até que chega o bom samaritano. Esse sim, o bom samaritano que consegue erguer, salvar, resgatar aquele homem, curá-lo, e é Jesus, a gente vê bem. Eu queria chamar a atenção, né? Bem no centro da parábola, então, aparece em destaque o bom samaritano. Queria junto com vocês chamar a atenção para os verbos que o Evangelho utiliza, as ações que o bom samaritano realiza aqui, como elas coincidem com o ministério de Jesus, como a gente conhece. Olha só, vamos prestar atenção aqui. Um samaritano estava viajando, chegou perto dele. Jesus é aquele que se aproxima, chega perto de nós. Viu, Jesus vê como Deus lá viu a aflição do seu povo no Egito, quando suscitou Moisés, conhecia suas dores, ouvia os seus clamores. Então Jesus chegou perto, viu, sentiu compaixão. Jesus é aquele que se compadece de nós. Aproximou-se dele. Jesus, olha aí, quem é o meu próximo? Jesus é o próximo, aquele que se fez próximo. Fez curativo. Jesus é aquele que cura. Quantos doentes Jesus curou? E a todos nós, derramando óleo e vinho nas suas feridas. Então, cuidando dele ali, daquelas feridas. O vinho derramado pode ser inclusive uma alusão à Eucaristia, ao sangue derramado de Jesus por amor a nós, que nos cura, que nos salva. Colocou o homem em seu próprio animal, né? Claro, com um animal de carga, pega o homem ferido, coloca no animal e vai conduzindo. Os primeiros autores espirituais, desde os pais da igreja, já reconheciam aqui uma alusão a Jesus carregando às costas os pecados da humanidade. Levou sobre si nossas dores, carregou às costas as nossas enfermidades. Jesus carrega às costas os pecados da humanidade inteira, colocou no próprio animal. Não terminou ainda, levou a uma pensão, né, a uma hospedaria, a uma casa, onde cuidou dele. E aí ainda faz mais ainda, continua. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, não é pouca coisa, são 2 diárias, né, 2 dias de trabalho
2 dias de hospedagem ali, e entregou o dono da pensão, recomendando: toma conta dele, quando eu voltar, vou pagar o que você tiver gasto a mais. Esse dono da pensão, esse hospedeiro, né? Essa pensão é Jesus mesmo quem constrói, essa casa, onde ele coloca ali o homem ferido para cuidar dele. É a igreja que Jesus edifica, e ali coloca a sua família, e cuida de nós pelos sacramentos, pelo batismo, pela Eucaristia, que é alimento para a nossa caminhada, que restaura nossas forças, pela confissão que nos cura, pela unção dos enfermos, todos os sacramentos, pela sua palavra, né? Então, esse hospedeiro é comparado a Pedro, a igreja, né, que cuida de nós, toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiver de gasto a mais. Olha aí como eu falei, começa lá em Adão, ferido de morte, e termina com a volta de Jesus. Eu vou pagar o que você tiver gasto a mais no fim dos tempos, né? Então, fala aqui da volta de Jesus. Que belo texto. E aí, assim, a gente sabe que é só uma parábola, é só uma história, mas digamos que tivesse acontecido um episódio desse. O homem é ferido ali, quase morto, e aí depois, quando ele acorda, ele está num quarto, bem cuidado, com curativos, lençóis limpos, tem água, tem comida ali, um hospedeiro chega para cuidar dele. O que aconteceu? Como é que eu vim parar aqui, eu que estava quase morto? Quem é que tem condições de dizer para aquele homem o que aconteceu com ele? Quem que sabe tudo o que aconteceu e pode testemunhar para ele o que aconteceu? Não tem outro. O dono da pensão. Ele que recebeu o homem, viu lá, testemunhou o bom samaritano cuidando dele, recebeu, tem algum testemunho a dar, ele vai voltar, ele pagou aqui diária antecipada, ele vai voltar e trazer. E é o dono da pensão, então, que também tem méritos nessa história, quem vai testemunhar para aquele homem ali o bem que o bom samaritano fez. É a igreja que vai falar para a família, para todos nós que fomos curados por Jesus, do bem que Jesus fez por nós. E o que se espera desse homem ali? Pelo menos que ele seja grato, ao bom samaritano. E ele certamente vai estar na esperança de vê-lo voltar, para poder dizer: olha, muito obrigado pelo que você fez por mim. Eu nem tenho como retribuir a sua compaixão, o cuidado que você teve por mim. Muito obrigado. É isso que se espera de nós, humanidade ferida, cuidada por amor, né, por Jesus. Então nós ouvimos esse testemunho aqui, hoje, todos os dias, né? Esse testemunho é o dono da pensão, é o hospedeiro, é Pedro, é a igreja quem nos transmite. E nós então ouvimos falar de Jesus, sabemos do bem que ele fez por nós, e depois vamos nos encontrar com ele para agradecer pela redenção que ele obteve para nós, pela salvação, pela vida eterna que ele obteve para nós, como vem na pergunta. Queria chamar a atenção aqui no final da pergunta, como confirma de alguma maneira o que eu estou dizendo. Olha como Jesus, ele não pergunta assim para o homem: entendeu aí quem é o seu próximo? Ah, entendi. Então eu tenho que estar atento, porque, né, o homem que está ferido à beira do caminho, esse é o meu próximo e eu devo estender a mão e cuidar dele. Não, não é isso. Claro que a gente deve fazer isso, inspirado nesse texto. Nós somos chamados a imitar o bom samaritano e acudir segundo as nossas condições. Quem tiver ferido à beira do caminho, a gente possa ajudar, né? Está ao teu alcance, o bem que está ao nosso alcance. Deus não vai pedir coisas extraordinárias de nós, mas o bem que nós podemos fazer. Então, nós devemos nos inspirar no bom samaritano e, claro, repetir o exemplo. Vai e faz o mesmo. Mas, no fundo, não é isso que ele diz para o homem. Quem é o teu próximo aí? Encontrou? Ah, é aquele homem ferido. Não, o contrário. A pergunta é o contrário que Jesus faz. Olha o que ele pergunta ao homem. Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Muda a coisa. Quem foi o próximo daquele homem que caiu? O que usou de misericórdia com ele. Nós devemos amar o próximo. Nós devemos amar. Nós ali não somos o bom samaritano, somos o homem caído. Nós devemos amar aquele que se aproximou de nós, que se compadeceu de nós e foi ao nosso encontro. Quem é o nosso próximo? A quem nós devemos amar de todo o coração? É Jesus. Ele é o nosso próximo. Qual dos três foi o próximo? Foi Jesus, meu próximo. Vai e faz o mesmo. Ama o teu próximo. Espera de coração a volta dele para poder agradecer tudo que ele fez, né? E aí, claro, inspirado nesse bom samaritano que é Jesus, eu vou também acudir quem eu puder. Mas eu devo reconhecer que foi ele que se aproximou de mim, me amou de todo o coração, né? E merece todo o meu amor também, toda a minha gratidão.
Eu queria concluir só com uma ideia, né, que também a gente vê muitos autores, muitos santos dizendo, né, e que de alguma maneira está expresso aqui. A nossa relação com o mundo, com as pessoas, não pode ser o que o outro fizer por mim, eu vou fazer por ele. Porque senão a gente vai pagar o bem com o bem, mas o mal a gente vai pagar com o mal, e o Evangelho fala para a gente não pagar o mal com o mal, nem a ofensa com a ofensa, mas sempre pagar com o bem. A relação nossa não pode ser o que eu recebo do outro, eu dou para ele. A nossa relação tem que ser o que Deus me dá, eu dou ao outro. O que eu recebi de Deus, é isso que eu dou aos meus irmãos. Assim foi a vida dos santos, daqueles que foram felizes. Eu recebi tanto de Deus. Então, é esse amor que eu recebi de Deus, esse bem que eu recebi dele, que eu vou dar para os meus irmãos, né? É o que nós somos inspirados a fazer aqui por esse texto, reconhecer quem é o nosso próximo, Jesus, que vem ao nosso encontro e que nos dá a vida eterna. Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos? Vamos juntos